Valeu. Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você, Jader Bernardes, em mais um Centralcast. Quem tá comigo aqui hoje é o Homero. Fala aí, Homero. Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, né? Primeira vez estreando e tendo... Poxa, tô estreando com chave de ouro, né? Honraria muito grande, tá? Com o pastor Elias e o nosso convidado ilustre, né? Que daqui a pouco Mas nós antes de estaremos falar o nome, apresentando. tem aquela coisa de praxe, né? Sim. Gente, dá um like, compartilha esse vídeo aí com a galera. Eu creio que vai ser um vídeo muito abençoado para edificar a sua vida. E antes de eu falar o nome aqui, eu quero pedir meu amigo Júnior. Júnior vai dar um grau agora na minha voz, aquele efeito, porque ele merece ser anunciado assim, sabe? Está conosco aqui o pastor Reginaldo Ribeiro. Pastor Reginaldo Ribeiro, seja bem-vindo. É muito bom ter a sua participação aqui, porque a voz dele, irmãos, é igual de locutor. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. É uma alegria poder compartilhar aí do Central Cast. E aqui o nosso pastor também, pastor Elias, veio participar conosco aqui. De vez em quando eu me meto aqui, sabe? Primeiro para ajudar a provocar e para ver se esse povo tá fazendo o negócio direitinho aí. Tá certo. Parece que tá dando tudo certo, né? Tá certo. O que vai dizer se tá dando certo é que nós queremos 10 mil até o final do ano, né? Isso aí. Se inscreva no canal. 10 mil inscritos, pelo menos. É isso aí. A gente consegue chegar lá. Eu estou muito feliz de ter aqui o pastor Reginaldo Ribeiro, era um desejo nosso tê-lo aqui, né? Eu disse para a igreja que eu tinha descoberto o trabalho do pastor Reginaldo Ribeiro, e eu particularmente fui muito abençoado ao ouvir a mensagem que ele ministrou na Escola Bíblica de Obreiros lá do Belém, e era um desejo nosso tê-lo aqui, e desde ontem está aqui com a gente, tem sido bênção de Deus, e eu espero que vocês suguem dele o máximo aí. Com certeza. É verdade. Com certeza. E que benção, né? Que benção. Que mensagem poderosa. É verdade. Hoje de manhã, só para situar o pessoal aí, hoje é 20 de agosto hoje, não é isso? Isso aí. Por sinal, mais uma vez, parabéns, aniversário Obrigado. do pastor, cantamos os parabéns hoje para ele, mas eu vou falar, a gente vai discorrer mais, mas a mensagem hoje foi poderosa mais uma vez, né? Como é de se esperar nessas ocasiões. Mas fala aí, Jada, o que mais? O Homero aqui para você que é da família Central, ou você que está nos acompanhando aí, não conhece a vida e a história do pastor. O Homero trouxe aí um perfil aí, é bom até para conferir, né? Para o pessoal conhecer. Fala aí, Homero. O Homero fez uma investigação. É verdade. Pastor, você vai me desculpar, mas é claro, né? Eu tive que dar uma stalkeada lá em seu Instagram. Uma futucada. Uma futucada lá no seu Instagram. Pastor Reginaldo Ribeiro, que temos a honra de apresentar, ele é presidente da Assembleia de Deus, lá no campo de Jaboticabal, lá em São Paulo, né? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. São só 344 quilômetros lá da capital, pelo que eu percebi, né? São mais ou menos umas 4 horinhas de viagem, né? Está no ministério pelo menos uns 21 anos, é isso? Está à frente da igreja lá de Jaboticabal, como nós falamos. Formação teológica e acadêmica, no mínimo deve ter um seminário aí feito pela Assembleia de Deus, né? E casado com a irmã Michele. Estão casados há 23 anos, é isso? Completa 23 anos. 23 anos agora, tem 2 filhos, um é o João Pedro, tem Isso. 14 anos, e tem um que está fazendo medicina, né? O Felipe, Felipe, 20 anos. 20 anos, né? Vai fazer 21 agora. É isso aí. Pastor já pastoreou 7 igrejas, como a gente estava conferindo agora aqui. Já pregou em quase todos os estados do Brasil, menos o Acre. Ainda não surgiu. A galera do Acre aí, tá aberta a agenda. A partir de agora estamos abrindo a agenda para convites lá para o Acre, tá? E já esteve pregando em 22 países, anunciando a bendita e maravilhosa palavra de Deus. A gente deu uma visitada no YouTube, né? Vimos que tem bastante material. As redes sociais, não tem jeito, o advento das redes sociais vieram para ficar, né? E este é o obreiro que nós temos o prazer de apresentar, e vamos conhecer um pouquinho mais do pastor durante o nosso bate-papo aqui, tá? Eis-me aqui. Pastor, me chama a atenção, assim, eu acho que das pessoas aí, principalmente depois desse currículo aí, é você ter começado tão jovem, e essa trajetória ainda é jovem, e eu queria que você falasse um pouco como deu esse início. Você compartilhou que veio de uma família evangélica, mas como se deu o início, o chamado? Sim.
Eu muito cedo fui para a igreja, porque minha mãe era uma católica, bem católica mesmo. E aí, pastor Elias, com 5 anos de idade, ela foi no primeiro culto, numa garagem, a Assembleia de Deus era uma garagem, e ali ela teve um encontro com o Senhor Jesus, e começou essa mudança radical de vida. E naquele culto, Deus já fez uma promessa para mim, com 5 anos de idade. Olha só. Eita. Então ela conta que Deus usa um profeta, eu nem lembro, né? Eu tinha 5 aninhos de idade, que Deus me levantou naquela família como pastor, como pregador, e ia me dar um dom, e Deus me deu o dom naquele dia, porque eu já comecei a se interessar pelas coisas de Deus muito cedo. Com 9 anos de idade fui batizado do Espírito Santo. Eita. Com 11 anos de idade eu já dava aula para os juvenil, né? O senhor lembra do juvenil? É. Hoje não tem mais, né? Hoje é os teens, né? Ficou mais chique, mais moderno. Mas era classe do juvenil. E eu dava aula para o juvenil com 11 anos de idade. E aí comecei essa paixão pela Bíblia. Eu sempre gosto de dizer nas aulas que hoje nós temos um material muito fácil, acesso, mas naquela época era a Bíblia, né? Nua e crua, um papel de pão, lembra do papel de pão? É verdade. Papel de pão e uma caneta Bic. Então eu comecei a estudar ali e tenho esses rascunhos até hoje. Que bênção. Até hoje eu trago guardado. E aí comecei. Com 15 anos de idade eu preguei no primeiro congresso. Então eu comecei a ser líder dos jovens. E aí uma coisa que bagunçou com a minha vida, no bom sentido, foi que dentro da liderança dos jovens, eu já trabalhava muito como líder de jovens, o pastor Jairo Cupertino dos Santos, que foi meu pastor, me colocou o cargo de secretário de missões da congregação. E aí eu comecei a envolver com missão, e então aquilo eu fiquei apaixonado. A primeira coisa que marcou na minha, saindo da adolescência ali para a juventude, foi que se ganhar uma alma, você está interferindo na eternidade de alguém. Amém. Então aquilo ali mudou o meu conceito, e foi aí que eu me tornei um missionário e um pastor de igreja. Resumindo, é isso. Que legal, que legal. Carol, você que Bom, fez a investigação aí profunda. já começou, né? Desde cedo tem essa chamada toda, mas eu queria dar só um pulinho rapidinho para a gente trazer hoje, na atualidade, desafios de equilibrar a vida de um pastor de uma igreja grande. Nós vimos as imagens do templo, é um templo grande, com certeza um rebanho bem grande, mas hoje em dia, na vida de qualquer pastor, é um desafio equilibrar a vida de pastor, vida de esposo, vida de pai, e tem que tomar conta de uma igreja. O pastor Elias que o diga, né? Apesar do pastor já estar mais tranquilo, que os filhos já estão totalmente criados, né? Sou vovô. Já é vovô, tá estragando os netos agora, né? Mas essa é a missão. A missão maior dele agora é essa. O estragamento. Então, precisa ter um gerenciamento. E eu sempre poupei muito isso. Vou contar uma rápida experiência que vai encaixar muito bem aqui. A gente começou muito cedo a ir em congressos, a ter acesso com pastores, e eu sempre falava, e o teu filho? Ah, meu filho não é da igreja. Então, aí eu comecei a descobrir, por que será que eles não pegaram a mesma paixão? Eu preciso acertar para mim não errar onde esses pastores estão errando. Então, a família, o que eu fiz? Eu coloquei uma prioridade sagrada. Tem um dia que é nosso. Esse dia é sagrado. Eu sei que eu tenho ocupações, viagens, mas a igreja já sabe disso. Hoje é dia da família do pastor. Então, eu vou para um cinema assistir um filme, mas isso não comecei agora. Isso desde lá de trás. Sempre tive essa preocupação. Outra coisa que eu achei que os pastores lá atrás erraram muito é que eles despejavam tudo da igreja na onde? Na mesa. Então, eu vi que, qual que é a fala dos pastores lá atrás? A igreja acabou comigo. Eu deixei, a fala dos pastores até hoje, alguns, eu deixei tudo para fazer a obra. Eu discordo disso totalmente. Eu não deixei nada. Eu tenho o privilégio de servir a noiva. Então eu comecei a injetar na mente dos meus meninos o quê? Olha, tudo que a gente está plantando, Deus vai nos dar um dia. A gente vai começar a colher.
Ó, o carro que o pai está andando. Sabe quem põe gasolina? É a igreja. Então eu ensinei eles a valorizar a questão igreja. Ó, se a gente está fazendo essa viagem, sabe quem patrocina? É a igreja. Como é bom servir o Senhor. Olha que privilégio a gente tem de ser uma família sacerdotal. Então acho que isso ajudou muito na criação dos meus filhos. E eu coloquei um prisma. O dia que eu for pastor de pastores, quando um pastor falar para mim, olha, eu estou aqui há 20 anos ou 10 anos e nunca tirei uma férias, eu vou repreender ele. Porque não existe isso. Não existe isso. A igreja nunca acaba. Tem mais de 2000 anos. Mas família eu já vi um tanto acabando. É verdade. E aí eu coloquei esse prisma. Quando eu assumi o primeiro campo, um pastor falou que fazia 22 anos que ele estava servindo a igreja e ele nunca tinha tirado umas férias. Uma única férias. Eu falei, não, tá errado. Aqui o senhor vai ser obrigado a tirar. Que seja 10 no começo do ano, 10 no meio e 10 no final, os obreiros já sabem. Tem que ter essas férias para trabalhar comigo. Esse pastor tirou as primeiras férias depois de 22 anos, os 3 filhos dele longe da presença do Senhor. Quando o pai entrou no ônibus para ir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o filho dele chegou em casa com uma pizza, cara desviado da igreja, e com uma Coca-Cola. Eu abri o portão e falei, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, eu vim aqui celebrar esse momento. Porque eu cresci com meu pai e nunca vi a cena que eu vi hoje. Ele pegando na mão da minha mãe, entrando num ônibus para ir passear. Parabéns, pastor. Então aquilo marcou eu. Então esse gerenciamento é sagrado. E é assim, é muito fácil os pastores se perderem nesse gerenciamento, porque afinal de contas a paixão pelas coisas de Deus, a paixão pelo ministério, realmente a preocupação ele acaba fazendo com que se perca um pouquinho disso. Por isso que eu fiz até questão, a primeira pergunta que veio na minha cabeça nesse sentido, né? Mas eu prestei atenção que tem algumas frases marcantes no seu perfil lá. E aí eu gostaria de trazer aqui, de repente, para a gente espremer mais algumas coisas, né? Eu vi uma frase interessante lá. O profeta não muda a fala. Na crise ou na prosperidade, a fala é a mesma. Vai. Qual foi o contexto dessa frase? É um texto muito conhecido do pastor Elias, de 2 Reis, capítulo 4, da viúva. A multiplicação de azeite que todos nós conhecemos. Ela está na crise, a viúva, e ela vai até o profeta. Então, quando ela chega até o profeta dá uma diretriz para ela. E ela está quebrada, ela está mal. E qual foi a fala? Vai e pega vasos emprestados, ok? Perfeito. Aí ela vai, ouve a voz do profeta. Quando ela volta, já está abençoada agora. Ela precisa ter outra direção. Se fosse os profetas de hoje, ia dizer, é só você fazer um pix, pega o meu... Mas aquele profeta não muda a fala. Ele profetiza para ela quebrada, na crise, e profetiza a mesma coisa para ela quando ela está na benção. Ele diz, vai e vende azeite, e paga todo dia. Então aí saltou do texto, vai na prova e vai na prosperidade. É o modelo de profeta. Profeta não pode mudar a profecia só pela chave do carro, só pelo sapato que a irmã está usando. Profeta é profeta. É verdade. Pastor, sobre essa transição, queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo. Você falou que começou a primeira oportunidade para estar pregando aos 15 anos, muito novo. E começou a pastorear também muito novo. Mas como é que foi essa transição? Porque uma coisa é você ter esse trabalho evangelístico, de você pregar aqui, pregar ali, que a gente chama de pastor itinerante. Outra coisa é você se estabelecer num local que é um outro universo, é uma outra realidade. Isso tudo chama renúncia. Para vocês terem uma ideia, a primeira igreja que eu tive que sair do centro da minha família para ir para esse destino, só para chegar no destino, era 30 quilômetros de estrada de terra. Eita. Agora já começa o ambiente. O ambiente é um ambiente de renúncia. Né? Segunda crise é a distância da família. Então eu creio que é por isso que pastor é protegido por Deus de uma maneira que vira um xodó. Tem os seus xodós. Porque ele está ali disponível. Se o meu pastor falar hoje para mim, olha, Deus falou comigo, você vai lá para o Japão. Eu tenho que falar, eis-me aqui.
é uma renúncia. Entendeu? Então, já começa por aí. Só que a vida pastoral vai nos ensinando tantas coisas que você troca o coração. Essa mudança, eu acho que é uma mudança de coração. Porque você começa a apaixonar tanto pelas ovelhas, que você fala assim, tendo ovelha e tendo gente para me cuidar é o que me importa. Não importa o lugar, a cidade. Eu tenho esse sentimento. Que benção. Então eu já vivi em grandes metrópoles, né, grandes cidades, mas também morei 7 anos num pequeno vilarejo pastoreando, que foi Mirante do Paranapanema. Lá tem 17 mil habitantes. Então é um município bem pequenininho. Mas é o coração mudado. Eu creio que Deus dá um coração para o pastor. Tem pastor que diz o seguinte, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? É complicado. Mas esse pastor não foi escolhido por Deus. Desculpa a veracidade. É porque o escolhido por Deus, eu tenho uma frase também que eu uso, que é o escolhido não tem direito de escolha. Fato. Fato. Entendeu? Então, é porque ele mesmo se promoveu de repente, é porque não foi Deus. Porque quando a gente está na mão de Deus, meu irmão, não tem como. É verdade. Pegando até o gancho do que o Jader está falando de transição, você casou cedo também, né? Então, cedo, você e sua esposa já estavam disponíveis para o campo. E some-se a isso o desafio de você estar começando uma vida muito jovem e aprendendo coisas a respeito do casamento, que afinal de contas tem muitas coisas que a gente tem que aprender no meio do caminho. E como é que foi isso? Como é que foi essa transição? Porque você já começou cedo no ministério, começa assumindo o primeiro trabalho. E já tem a esposa. O filho deve ter nascido o quê? Com 2 anos depois, né? Como é que foi isso aí? Então, com 19 anos, né? Casar com 19 anos hoje parece que nem existe isso. Né? Então, casei muito novo. É um sofrimento, não deixa de ser um sofrimento, porque tudo que você vai aprender é na prática ali. Aliás, eu tenho um desejo do meu coração, se Deus me permitir, eu vou até tocar nesse assunto, que se eu tivesse hoje é um projeto. Hoje eu não tenho essa condição, mas eu queria montar uma escola missionária. Para projetar novos obreiros. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, pastor Elias aqui em Campos. Tem um casal jovem. E nós temos uma escola de preparação. Aquele casal de obreiros vai sofrer menos. Vocês concordam comigo? Sim. Então, eu tive que aprender na prática. Aí você erra mais e sofre muito mais. Agora, quando tem uma preparação, quando tem um pastor, já imaginou um casal saindo daqui de Campos, que tem essa chamada, fazer um curso aí, vamos imaginar 2 anos integral de teologia, de prática, de convivência, de experiência. Ele vai voltar diferente, não vai? Com certeza. Então, o meu sonho é ter essa escola. É um projeto aí, quem sabe um dia a gente volta até aqui para entregar um convite para o pastor Elias e lá abrir a porta junto com a gente dessa escola. Olha aí. É um sonho. E tem isso no meu coração. Então, sofre menos. Porque eu vou contar uma história aqui. O pastor Elias vai gostar. Tinha 3 ministros de uma pequena cidade do interior de Minas. E tinha um cara que era o padre, tinha um pastor da Assembleia de Deus e um batista. E esses 3 sacerdotes da cidade criaram uma amizade. E essa amizade gerou o quê? Você gosta do quê? Eu gosto de pescar, o outro eu também gosto. Então vamos toda quinta-feira a gente pescar junto? Fechou. E eles iam pescar toda semana. Toda quinta era sagrado. Tá lá o padre, tá lá o batista e o bleiano. Toda quinta-feira era sagrado. Passou-se o tempo, o assembleano teve que mudar, foi transferido de congregação. Aí veio o novato. O novato falou, eu também não gosto muito de pescar, mas para manter a boa vizinhança... Vamos lá, né? Vamos lá. Chegou na quinta-feira, foi lá, primeira quinta-feira, novato lançou a linha, enroscou. Foi o padre por cima da água e tirou o anzol dele. E ele olhou o padre andando em cima da água e falou, meu Deus, o que é isso? Aí ele não falou nada, porque ele não queria perder ponto. Ele falou, na outra quinta-feira eu vou ver o que acontece. Não vou ficar do lado do padre, vou ficar do lado do batista. Aí ele fez de tudo para enganchar o anzol de novo.
encastalhou o anzol de novo lá e... Não, deixa tranquilo, o Batista falou. Eu vou lá tirar. Andou por cima da água e tirou o anzol. Falei, rapaz, só eu que ando? Jesus andou, o padre andou, o Batista andou. Só eu que não tenho esse dom? O que é isso? E ele não falou nada. Na terceira ida para a pescaria, aconteceu tudo de novo. Ele falou, não, pode parar. Antes de vocês ir lá tirar o enrosco, Agora tem que ser eu. me conta pra mim o que vocês fazem. Que fé é essa de andar ensinando? O padre falou, você não sabe ainda, né, pastor? É que você é novato. É que aqui tem um caminho das pedras. Então, eu já sei do caminho das pedras, o Batista sabe, e o outro pastor também sabia. Então é por isso que a gente não afunda. Entendeu? Então, quando a gente sabe o caminho das pedras, facilita Mais fácil. andar em cima das É águas. verdade. Verdade. Não, com certeza, com certeza. E mais ainda, de uma outra transição que eu, de repente, me veio à cabeça, qualquer coisa me corta aí, Não, se eu estiver falando fica à demais. vontade. Tem essa questão de você casar muito novo, tem o desafio, e tem aquela transição que todo pastor precisa fazer. Uma coisa é você estar pastoreando numa cidade grande, numa metrópole e tal, e de repente você se vê numa cidade pequena. Ou seja, é lógico que o linguajar vai mudar. Tem que mudar. Tem aquela linguagem aqui e, usando o verbo bem claro, você tem que adaptar a linguagem e falar aquele português mesmo caipira, da pessoa do Sim. campo e tal. Isso aí para você com certeza é muito fácil. Não é fácil. Para mim é mais fácil porque esse dia eu participei de um podcast também e lá também o mesmo assunto. É uma renúncia. Para mim nem tanto porque eu já vim da zona rural. Então eu fui criado na roça. Então para mim tranquilo. Agora minha esposa foi criada na capital em São Paulo. Então para ela muito mais difícil, entendeu? Então tem que se adaptar. Tem que se adaptar, o linguajar, até a mensagem. Com certeza. Até a mensagem. Então, essas adaptações, por eu ter isso natural na minha vida, para mim é facilitador. Mas aquele que está nos assistindo aí, eu sei que tem gente que sofre muito É verdade. com essa questão de cultura, né? É uma fase cultural mudada, o ambiente mudado. Então, o pastor, ele que assume uma congregação, na minha opinião, pastor, o senhor me corrija aí, o senhor é nosso chefe aqui. Balizador. Porque o pastor, ele não pode entender que quando ele chega numa igreja, a igreja tem que falar a língua dele. Sim. É ele que tem que falar a língua da igreja. Porque é ele que tem que se adaptar ao sistema local. Não é o sistema local adaptar a linguagem dele. Então, quando o pastor faz isso, dá problema. Porque aí o pastor quer que o povo fale a língua dele. E não é assim. Então, cada lugar tem as suas... o seu jeito. O pastor até usou um termo hoje lá na pregação, que tropeça nas palavras. Tupica. Trupica, mas não cai. Nas palavras. Eu até fazia tempo que eu não escutava essa expressão. Eu conhecia como trupicar, né? Isso é coisa de mineiro. Fala em coisa de mineiro, vamos lá, depois a gente volta a esse assunto. O que significa o ai? O ai é uma questão só para os inteligentes entender. O ai significa união de amigos inteligentes. Eu desconhecia essa. É coisa de mineiro. Coisa de mineiro. Pastor, uma coisa que me chamou a atenção também, aí eu queria colocar duas questões. Uma que você acabou falando informalmente ontem, eu peguei aquilo ali, e vendo também as suas pregações. Eu percebi que você gosta muito de usar um método expositivo, exposição da palavra. E você estava compartilhando também que você tem um estudo lá na sua igreja. E vocês É uma série, né? Trabalho com séries de mensagens. debruçado sobre o livro de Atos, né? Estudando Atos para mudar nossos atos. Isso, Legal. que legal. Já tem quanto tempo que vocês estão? Já estamos há 2 anos no livro de Atos. Meu Deus. 2 anos, É um estou no encontro capítulo semanal? 16. Um encontro semanal? É toda terça-feira. Eita, Nosso curso de doutrina. Beleza. Então, foi uma técnica, né, que tanta gente faz, mas que eu criei, que a Assembleia de Deus nossa não tinha essa cultura lá no estado de São Paulo, não tinha. Que eu vi o quê? Os nossos cursos de doutrina sem muito interesse, sabe?
Aí eu falei, não, preciso fazer o povo, tipo, amar tá no culto de doutrina. Para vocês terem uma ideia, depois vocês podem entrar no YouTube aí, o meu culto de doutrina é mais frequentado lá do que o culto de domingo. É. Porque isso aguça, né? Por exemplo, eu fiquei um mês só no capítulo 2 de Atos. Pegando na pinça ali, detalhes e tal, dando lições, extraindo lições. O cara, não, eu participei do 2, eu não posso perder o 3. Entendeu? Eu participei do 3, eu não posso perder o 4. Então, isso foi uma forma... É o engajamento, né? Uma forma... o engajamento, é isso. O meu filho que teve essa iniciativa se espelhando nas redes sociais. O engajamento, o quê? Conquista mais número de pessoas, né? Então, isso foi muito importante. Quando eu assumi a nossa igreja hoje, uma igreja para 1.000 pessoas, a nossa igreja, né? É menor do que a de vocês aqui, mas se torna uma igreja grande, né? Então, em 20 e poucos crentes, nem o púlpito usava. Nós não usávamos o púlpito lá. Era embaixo, nas cadeiras. Então, hoje, por bondade de Deus, já está criando essa cultura, né? De os crentes de outras igrejas frequentando, e isso é muito bom. Bom, vamos lá. Continuando então, complementando aquilo que, pegando o gancho novamente, para quem está nos assistindo e acha estranho, poxa, tanto tempo no capítulo 2 de Atos, e tem conteúdo para isso? Tem. Tem, eu já ouvi falar de... Eu não vou lembrar agora, mas eu ouvi falar de um grande comentarista bíblico que conseguiu escrever 4 volumes comentando só o livro de Efésios, por exemplo. E dizem os especialistas, eu falo assim de maneira bem leiga, né, com relação à rede social, que o mais importante para você conseguir gerar engajamento hoje em dia é você ter conteúdo, e conteúdo que chame atenção, conteúdo que faça com que as pessoas gostem. Né? E quando vai falar de conteúdo, a gente está falando simplesmente da palavra de Deus, da Bíblia, é fazer exatamente até com a pregação do pastor que esteve com a gente no sábado, na sexta e no sábado, né? Aquele trabalho de arqueólogo mesmo, de... Quinta e sexta. Quinta e sexta, o pastor Helder, né? É trabalho de arqueólogo, de aprofundar e de pensar realmente algumas verdades realmente profundas. Mas, pegando o gancho de rede social, pastor, rede social veio para ficar. O advento das redes sociais tem o seu lado bom, mas infelizmente também tem o seu lado ruim, né? E aí, para a gente dar uma provocada e bater um papo em cima disso, como é que está sendo isso? Como é que o senhor enxerga isso hoje? E, novamente, o desafio para pastores, né? Porque tem pastores e pastores. Tem pastores que têm uma idade não tão madura, vamos dizer assim, quanto o pastor Elias, o senhor, ou até a gente que estamos aqui, que entende muito fácil essa questão da advência, mas tem gente que realmente não virou a chave na cabeça e que olha isso de uma maneira muito mais atravessada e deixa até de aproveitar oportunidades grandiosas para a disseminação do evangelho. A rede social, para mim, pastor Elias e nossos irmãos Homero e Jader. Rede social eu uso de uma forma muito simples, eu ensino lá até para os jovens isso, quando eu dou aula para eles na escola dominical. É o peixe. O peixe tem espinho. Então, eu vou deixar de comer peixe porque tem espinho? Então, eu vou extrair aquilo que é bom. Mas ontem eu falei uma expressão de Minas, o pastor, que o meu pai sempre fala comigo, é o seguinte, deixava bem claro isso pra gente quando era menino, nossa, tem que andar com 2 embornal. Os caras que estão assistindo não sabem o que é isso. Fala o que é embornal, pastor. Embornal é uma sacola de pano com a alça. Para levar comida pra roça. Isso. É uma mochila. Mochila. Mas é o embornal, né? O famoso embornal. Você tem que andar com um com fundo e o outro sem fundo. Coisa boa você coloca no com fundo. E coisa ruim você joga no sem fundo, que aí cai ali e você tá livre. Então nós precisamos ter essa maturidade. E eu tô entrando nas redes sociais agora, por causa do meu filho. Pai, o senhor tem conteúdo, o senhor tem coisa boa para abençoar não só o nosso povo, mas quem assiste. E eu fiquei feliz, porque cada dia que passa, eu comecei agora nas redes sociais, né, com o Instagram e com eu nem sabia falar Instagram direito. Então agora que começou a ativar
o YouTube. Ontem aqui eu acabei de ministrar, um dos obreiros aqui falou, rapaz, eu estou estudando contigo as 12 casas, porque lá no YouTube tem uma playlist e tem as 12 casas que Jesus visitou. Legal. Eu fiz um estudo. Então, cada casa tem uma mensagem, né? Então, a internet, olhando para esse olhar, é fantástica. Eu só preciso tomar cuidado, não é nem com o conteúdo. Se você tem maturidade, você sabe o que deve ver e o que não deve. Eu preciso tomar cuidado com o meu tempo. Porque a internet, ela é a ladra do tempo. Verdade. Porque enquanto você fala assim, eu vou orar 1 hora, parece que 1 hora não passa. Mas na internet, assistindo um vídeo, Rapidinho. é 2 horas, você nem vê e perdeu 2 horas do dia. Rapidinho. Pastor, eu queria que você contasse um pouquinho, o senhor já compartilhou, e inclusive foi, salvo engano, foi num desses eventos que o pastor Elias teve Escola contato Bíblica lá no Belém. de obreiros, né? Pregando Isso. para pastores, pregando para líderes. Porque uma coisa é você falar para uma igreja normal, um público diverso, misto. Agora, outra coisa é você falar com lideranças, com líderes, com pessoas que têm bagagem, e muitas das vezes, pela sua idade tão jovem, falam com pessoas mais maduras, mais vividas. E como é que foi essa transição? O que deu muito frio na barriga, deu muito nervosismo. Frio na barriga dá até hoje, né? Isso é natural, é uma responsabilidade. Mas existem 2 coisas muito importantes que aconteceu neste trabalho que o pastor Elias me assistiu, que é a Escola Bíblica de Obreiro. Essa Escola Bíblica de Obreiros da nossa igreja, se vocês pesquisar, vocês vão ver, é a maior escola bíblica de obreiro da América Latina. Ah, é? Ela começa agora no 2º domingo de setembro e vai até o dia 1º de outubro. São 15 dias de aulas. E todos os dias são 6 ministrações. Agora faz a conta. Eita. Passa ali mais de 60 professores. E os pregadores falam que ali é a vitrine dos pregadores. Ali ou você é exaltado ou o teu ministério é sepultado. É real. Por quê? Porque os olhos dos presidentes, pastores, como o pastor Elias, estão olhando aonde? Lá. Se o cara for bem lá, ele está bem com a agenda. Se ele não estiver bem lá, ele vai ficar em casa, né? Então, a experiência é fantástica. E Deus me deu a graça de pregar lá pela primeira vez, né? A primeira vez que eu preguei lá em 2008. E por bondade de Deus, todos os anos eu sou selecionado. Esse ano mesmo, o pastor manda o secretário mandar um texto pra gente, né? Um convite. Então todo pregador fica esperando esse convite. Se não chegou em julho, meu irmão, Poxa, você desceu pra 2ª divisão. aí não vai ter nem pudim, né? Ele vai lá para assistir os outros e comer pudim. Então, a expectativa é essa. Então, eu tenho a alegria de pregar nesse evento, vai para 15 anos, né? 14 anos. Então, para mim, é uma experiência e um privilégio estar ali Pastor, no mesmo altar. Esse toque de diálogo é muito interessante, né? Você está falando Belém. Nós sabemos que ali, né, tem o pastor José Wellington. Você falou no púlpito ali, né? O pastor José Wellington não parece, mas uma pessoa super divertida, uma pessoa muito alegre, né? Ele é uma pessoa muito alegre. Você disse ali que perguntaram a ele sobre um são, falou, uns são, Outros não são, né? Então a pessoa fala, não, ele está ali porque é amigo do homem, por quê? Mas isso é coisa de Deus, gente. Eu costumo falar aqui na igreja, tem gente que já falou comigo, pastor, eu não concordo. Que eu falo aqui na igreja, irmão, tem uns que Deus gosta dele. Não estou dizendo que ele não gosta dos outros. Mas tem uns que eu vou abençoar esse cara e acabou. O outro pode chiar, pode reclamar que não está sendo notado, mas Deus estende a mão. Então, no seu caso, por exemplo, né, você esteve compartilhando comigo fora aqui do estúdio, né, questão como é o caso aqui, mas como conheceu o pastor Zé Wellington e tal. Então ali, quer dizer, Deus preparou esse momento para que hoje o irmão estivesse, né, como um daqueles que a escola sempre lembra do seu nome. É coisa de Deus, não é porque o cara... de Deus. O pessoal usa puxa saco, não é nada disso. Não é nada E outra coisa, não é que o cara é bom também. Eu convidei ele porque ele é bom. Tem gente muito melhor. Então, tipo, é graça de Deus, favor de Deus. Agora, uma coisa muito importante sobre ministrar é a contabilidade que a gente deve fazer na preparação.
Porque não é que Deus me chamou hoje e amanhã eu já vou ter esse gabarito todo, não. Deus mais prepara antes para expor depois. O tempo dele é bem maior antes. Se a gente fazer esse cálculo, o próprio Jesus, com quantos anos Jesus foi apresentar? Com 30 anos. Exerceu 3 anos e meio. Olha a preparação que ele teve antes. É verdade. Então, a Bíblia não narra, mas já imaginou o que Jesus fazia durante esses 30 anos? O tanto que ele buscou. João Batista, ele aparece no Senado também com 30, né? É por aí, com 30 anos. Quanto tempo de profecia ele teve? Só 6 meses. Então, o preparo fala muito. Teve uma mensagem que eu preguei, e foi a primeira lá, que chama Marcas do Tempo. Eu preguei sobre Salmos de número 37. Fui moço e agora sou velho. Só isso. Eu narrei a história de Davi, jovem, até ele ficar velho. Essa mensagem foi a que mudou minha história. Mas eu fiquei 9 anos em cima dessa mensagem. 9 anos pregando esta mensagem. Então, tem tesouros que Deus dá pra gente, a gente diz, não vou usar. Lógico que vai, deixa guardado que uma hora usa. Então, esse preparo, esses rabiscos, que é aquela frase que eu falei ontem, mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. Todas as anotações, eu tenho uma caixa em casa que é o meu tesouro. Tudo de mensagens. Existem mensagens lá, esses dias eu preguei uma mensagem do betume da arca. Sabe quanto que eu preguei aquela mensagem? De 1997, meu irmão. E se eu não tivesse guardado? Você acha que eu lembraria? Não lembraria, não. Deu um pane no meu iPad mesmo. Se eu não tenho a segunda opção ali, eu tinha perdido todas. Então o que acontece? Essa preparação é muito importante. Né? E não é só isso também, eu encerro esse assunto. Não sei se o pastor Elias vai concordar. É a ponte que a gente constrói também. Então tem pessoa que não é um bom pregador, é um bom orador, mas ele não é acessível. E de repente é a natureza dele, não é nem que ele quer ser daquele jeito, mas ele não é construtor de pontes. Tem lugares que eu vou, cara, que eu já preguei todas as mensagens, mas o povo me pede por quê? Porque gosta, quer ter o prazer. Esses dias um pastor do Mato Grosso, falei, cara, faz 17 anos que eu prego aí, eu não tenho nem mais mensagem. Falei pra ele, bem, Você não tá enjoado, não? O povo tá enjoado, não, o povo quer você. Então o povo lá, entendeu? Por quê? Porque nós não podemos ser bons só no altar. O pós-altar também vale muito. Eu costumo dizer que um grande projeto tem grandes processos. Então, quanto maior o projeto, maior o processo. E Deus só vai te mostrar aquilo que você dá conta de ver, irmão. Você concorda? Vamos usar uma revelação bíblica. Aí você dá uma anotada aí, depois prega sobre isso. Com certeza. Dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Então você até papel em branco aqui pra pegar os bolsos. Você pega o esboço dele, uma melhorada e prega. Você só consegue ver o que você dá conta de ver. Sim. Os discípulos em Jerusalém viu Jesus até onde? Até a nuvem está lá, em Atos. Só viu até as nuvens. Daniel já tinha visto isso há 400 anos antes. Estevão viu o céu aberto. E viu até a cadeira de jantar da casa de Deus. Entendeu? Moisés, ele teve que se esconder dentro de uma fenda. Alguns dizem que ele viu a sombra do calcanhar de Deus. Meu Deus. É muita imaginação. Muita imaginação. Então, vamos lá para outro. Elias viu ele como uma pequena nuvem. Né? Então, vamos indo. Ezequiel viu ele. Cada um vê de uma maneira. A Bíblia diz que João viu ele e caiu como morto. Então, você só vê aquilo que você dá conta de ver, meu irmão. Se você não tem capacidade para fazer, Deus nunca vai te fazer isso. Deus só vai te dar aquilo que você dá conta de fazer. Ótimo. E aí, já puxando esse gancho de novo aí, outra frase que eu percebi, eu acho que está muito dentro do que a gente está conversando aqui. Pequenos hábitos são, na maioria das vezes, são subestimados. Frase que está lá no seu Instagram. Ler 20 páginas por dia é equivalente a ler 30 livros por ano. Economizar R$10 por dia é equivalente a 3.650 por ano. Correr 1 km por dia, 365 km por ano.
Tá? Ou seja, eu preciso aumentar essa minha capacidade de ver alimentando bons hábitos. E o primeiro deles, com certeza, é a oração e leitura da palavra. É esse o contexto? É isso daí. Isso daí eu tive a iniciativa que eu comecei a andar de bicicleta, né? Então a primeira pedalada que eu dei, eu queria quebrar a bicicleta. Eu fui até uma praça lá, quase morri com a língua para fora. E quando eu ia desistir, um irmão falou, não, é assim mesmo. Amanhã você anda uns 100 metros a mais só. E eu fui indo. Que eu cheguei a competir um campeonato de bike. 50 km. Então o quê? Se eu não pego os pequenos hábitos, eu teria pedalado 50 km? Não teria. Então aí, isso daí foi um rascunho que a gente fez e ensinou até pro pessoal da igreja. Tem uns que estão indo na risca aí. A leitura, né? O hábito da leitura, o hábito de economizar. Isso é muito importante. O pastor incentivar os membros. Porque às vezes a pessoa pensa que o pastor é só aquele profeta, o espiritual. Não, nós somos um gerador de sonhos, né? Nós somos gente. Somos gente. E o pastor tem uma capacidade tremenda que Deus deu para cada pastor. Pastor vende pizza sem recheio no púlpito, irmão. Com certeza. E os ingredientes foi o povo que deu e ele vende. É isso mesmo. É isso mesmo. É Deus que faz pastor ou não é? É um trem diferente. Com certeza. Se você vê uma pizza na pizzaria que você pede, que você está pagando ali, não, tá magrinha essa pizza, você reclama. Agora o povo dá o ingrediente para o pastor fazer a pizza, o pastor economiza para dar mais pizza, vende sem recheio, o povo paga e fala, não tem igual aquela pizza não. Glória a Deus, é isso então mesmo. é o dom pastoral. É verdade. Então esse dom pastoral, esses dias, na porta da igreja, sempre tem aquele irmão que vende um pão, e eu já vendi muito também. Depois, se você quiser tocar nesse assunto, que é a trufa. A trufa. Chocolate, trufa, lembra? Que é legal. A trufa. Eu vejo, esses dias eu comprei 3 pães na porta da igreja. Comprei de uma, comprei de outra, e eu tô no semáforo indo embora, um senhor comprei. O meu menino falou, para que esse tanto de pão o senhor não vai comer? Eu falei, não vou comer um pedaço. Mas por que o senhor comprou? Porque eu não estou comprando pão. Estou comprando o sonho deles. Olha só. Eu estou comprando o que um dia eu estava vendendo. Né? Então, eu acho essa é a grandeza. Eu não vou comprar, não gosto de chocolate. Meu irmão, se você tem condição, compra. Semeia na vida de alguém, aquilo ali é uma semente. É verdade. E isso é uma coisa muito forte. Eu me congreguei numa igreja lá no norte e os pastores falavam muito disso, de você semear na vida de alguém. E nós aprendemos isso, eu e a minha família. Elencando isso, né, como a gente falou, de pequenos hábitos, o Jader tocou aqui em processos, né? Eu queria puxar aqui processos versus eventos, né? Que aí eu não estou falando só de assembleia, gente. Nós, como igreja geral, o povo ele é viciado em evento, né? É a próxima festa, é a festa de aniversário da igreja. Semana que vem já tem a festa de aniversário do pastor presidente da igreja. Todo mundo está convidado. Todo mundo está convidado. Quiser trazer presente, conta. Com certeza. Se quiser, eu dou o Pix também. Vendendo a pizza dele. Desculpa. E aí é o seguinte, só que poucos olham para o processo. Eu vi videozinho de Instagram, desse aí eu vi no Instagram, um pastor norte-americano falando exatamente disso. Todos querem que a coisa aconteça rápido, através de um evento, como se fosse um passe de mágica. Mas não entendem que Deus sempre vai querer fazer com que a gente passe pelo processo. A transformação tem a ver com o processo. E muitas vezes a gente não entende isso. E é essa pregação, a gente estava comentando muito em casa hoje, eu e minha família, essa pregação da assembleano raiz, né, que pega o texto, né, aquela pregação textual, então pregação expositiva, a temática nem tanto, eu sou mais apaixonado pela pregação expositiva, mas isso é que parece que está ficando escasso hoje em dia. O pessoal quer pregar em cima de temas e normalmente, né, aquele hino que não vai liberar tão cedo na sua igreja, né? Agora só vitória, a prova acabou e tal. Fale um pouquinho sobre isso aí. Processo versus eventos. Tem gente que vive de evento em evento e não deixa que a transformação venha porque não deixa Deus trabalhar na vida, não é verdade? Aí eu quero fazer um paralelo
que parece a mesma coisa, mas não é, Uhum. do chamado e do escolhido. Sim. Parece que é a mesma coisa, não é. O chamado e o escolhido. Eu vou deixar dois personagens bíblicos que vai linkar um com o outro, vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque tem gente na igreja que só foi chamada. E que bom que Deus continue chamando. Mas o escolhido é diferente. O processo do chamado é para todos. Mas a escolha eu que tem que estar compatível. Certo. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Um chamado. Isaías foi chamado. Certo. Capítulo 6. Ele foi chamado e Deus vem com tanto de proposta para ele. Isaías viu o serafim, cara. Já foi chamado na hora ali, já viu o serafim. Viu o céu aberto. Viu o portal da casa de Deus. Já pensou? Teve profeta grande que não teve esse privilégio. É verdade. E o Isaías viu a glória, viu o anjo, viu fogo, viu tenaz. Para depois Deus fazer uma chamada. Ó, a quem enviarei? Ele não está fazendo pessoal ali. É para quem tivesse disponível. Para Isaías falar, o negócio é bom, cara. Ó, tem glória, tem anjo, tem fogo, tem tenaz. Eis-me aqui. Então olha o tanto de coisa que ele tem que ver. O serafim tocou na boca dele com a tenaz, lembra? Rapaz, o negócio é bom. Eis-me aqui. Pode contar comigo. Esse é o chamado. Agora vamos dar uma olhada rapidamente no escolhido, qual que é a diferença? É grande, hein? Jeremias. Jeremias, antes de você entrar no período uterino da tua mãe, eu já te santifiquei. E já fiz a tua agenda. É simples assim. Não viu anjo, Aham. não viu nada. nada. E ele tem que ir. O escolhido é diferente. Então, aí cai naquela. Deus ama todo mundo, mas tem um quezinho com alguns. É o xodózinho de Jeová. É verdade. Xodó. Esse é o escolhido. O escolhido é por isso que você fala assim, cara, o cara tá na igreja comigo, ele falta do culto, ele não está envolvido, ceia, só vem na ceia e eu não aguento, eu tenho que estar envolvido. O que é? É porque ele só foi chamado, você foi escolhido. Então o escolhido não tem direito de escolha. Sim. O escolhido foi algo que Deus fez assim. Então para essa classe de pessoas, do chamado, ele vive de evento em evento. É. Ele só quer o quê? Ele só quer a mercadoria. Agora o escolhido tem que limpar a prateleira, meu irmão. É. Tem que zelar do armazém. Pegou? Com certeza. Entendeu aí o link? Deu para entender? Não, deu. Deu para fazer o paralelo, o link fecha direitinho. É fantástico a sua a trajetória sobre essa questão de ensino. E tem um camarada aí, né, com uma certa notoriedade aí no Brasil, que não é assembleiano e foi criticar a denominação, falando que o que falta a denominação é estudar a Bíblia. E na verdade não é isso. O Romero já falou aqui da questão da assembleiano raiz, e a gente vê, de fato, pessoas que querem falar a respeito da denominação e sequer conhece, entendeu? Sequer conhece. E eu acho louvável ver a sua disposição em estudar, em usar a frase como você falou ali, salvo engano, ontem e hoje, pela manhã, falando, eu prego e ensino e prego. Porque de fato tem que ser assim, a gente tem que transmitir conteúdo bíblico para as pessoas, né? E como é que foi essa sua escola na Assembleia de Deus? Olha, falar da Assembleia de Deus, eu até brinco, pastor, que com um camarada falar da Assembleia de Deus, ele tem que lavar a boca dele primeiro. É verdade. Tem que respeitar a história, meu. Isso Com certeza. Ó, eu já fiz uma pesquisa sobre isso. Todas estas igrejas, todas que tá vindo aí, que abre ontem, que tá com multidão de gente, aqui tem 3 cultos. Meu irmão, pode ter 10. A nossa tem 100 e poucos anos de história. Quero ver se vai chegar até onde a gente chegou. Onde tem Coca-Cola, tem Assembleia de Deus, meu irmão. Uma coisa é você fazer uma igreja e lotar ela. Agora, nós temos milhares. Tem um amigo que dizia o seguinte, que uma cidade sem Assembleia de Deus é igual botequim sem bala. É verdade. É verdade. Então, essas pessoas que falam, eles não sabem o que está falando. Igual você falou, não sabe. Não sabe o que está falando. Eu até perdoo isso, porque você não está sabendo o que está falando. A Assembleia de Deus é a maior fonte de inspiração para pregadores, dá oportunidade para esses jovens.
Então, primeiro é isso. Eu estou aqui para defender a Assembleia de Deus, né? E tem uns pregadorzinhos aí, só porque ocupou um ou outro altar e foi criado na Assembleia, eu brigo mesmo. Tem uns grupos aí que eles colocaram o camarada não vai falar da minha igreja. Eu tenho que defender ela, porque ela tem história, né? Ela tem história. Agora, sobre o ensino, primeiro é um dom que Deus dá, que está lá em Tiago 1:5. Tem uma Bíblia aí para... Tiago 1:5. Tem uma Bíblia aí para ler? Cadê o celular? Eu preciso que você ler 2 textos. Eu quero deixar um texto para descentrar. Esse texto aqui é o que eu vou falar, mas depois eu vou deixar um texto para descentrar, trazer o presente do pastor sábado. É verdade. Eu vou deixar um texto. Tiago 1:5. Olha como encantador. Leia, por favor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ele dá para quem? Só para um nível de pessoa? Não. Dá para quem? A todos dá liberalmente. Olha que virtude é isso. Quem quiser, ele dá esse dom. Inteligência é diferente de sabedoria. Com certeza. A inteligência, você lê livro, você vai ficar inteligente. Você vai para a faculdade, você vai adquirir inteligência. Com a sabedoria, só Deus dá. Então tem 3 níveis de conhecimento. Conhecimento herdado, o cara já nasceu com um quezinho a mais. Costuma ser os careca, tá? Olha, pelo menos uma coisa boa. Não, mas eu não sou careca, não, eu corto o cabelo. Você é inteligente. Eu recebo. Conhecimento herdado. Segundo nível, conhecimento pesquisado. Isso aí eu gosto de pesquisar. Você tem que correr atrás, meu irmão. O cara quer o quê? Entender o quê? De um texto. Ele tem que ir atrás de uma cultura judaica. Ele tem que ir atrás do original. Eu não sou o cara de ficar no grego diz assim. Eu não sei nem o português direito. Só que eu corro atrás para me saber no original. Então isso é muito importante, que é o pesquisado. Isso daí Deus não vai fazer. Isso daí você que tem que correr atrás. Agora, o terceiro nível, que é o que eu mais gosto e amo, é o conhecimento revelado. Esse aí todo mundo já pregou no texto, todo mundo já teve mensagem no texto. Aí você diz, Senhor, o senhor tem negócio escondido aqui, fala para mim. Só que aí demora mais. É uma madrugada, é uma oração, é um propósito. Então é assim que eu vejo a palavra de Deus sendo ministrada. Agora, o obreiro, ele tem que entender também que nós não estamos no nível hoje daquelas mensagens pega, receba. Não. A igreja está com outra cultura. Né? Eu sou um pregador simplista, né? Só que não deixa de ter profundidade no texto. Isso daí eu tenho que correr atrás, eu tenho que trazer essa informação. Então aquele menino que chegava gritando e já falava que era pregador, o ministério dele tá arrebentado. Por quê? Ele não tem um caixa, ele não tem um preparo. Então hoje a igreja tem doutores, tem juiz, igual eu falei, tem juiz que congrega comigo. Então é outro nível, né, pastor? De pessoas. Não é aquela igreja mais. Tem todos os níveis de pessoa. Então eu tenho que me aproximar de todos. É isso que eu tento fazer. A minha mensagem, o simples, o inteligente, entende ela. Perfeito. E outra coisa que eu não sei se é vaidade isso, o meu desejo de entregar uma mensagem tem que ficar marcada essa mensagem. Quando eles olharem para esse texto, vai lembrar, o pastor pregou um dia uma mensagem sobre essa. Igual a mensagem que eu preguei hoje de manhã, do deserto com Jesus. Eu duvido alguém esquecer essa mensagem. É uma mensagem que marca. Filho pródigo. Dificilmente. Um menino até brincou comigo. Não tinha isso na minha Bíblia não, pastor. Eu estou anulando o capítulo 15 de Lucas hoje. Então são mensagens do que marcam. Entendeu? Bem, gente, eu acho que deu, né, pra gente sugar muita coisa aí. O pastor precisa dar aquele tempo de qualidade para ministrar mais tarde também. Com certeza. Se você tá vendo esse vídeo, com certeza você assistiu pós-festa, né? Mas tá aí todos os vídeos, as pregações do aniversário da nossa igreja aí no canal, e você pode estar lá. O negócio de meter o dedo lá, sinal assim. Exatamente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Vamos bater a meta que o pastor
colocou aí. E eu vou colocar um link também lá depois. Maravilha. Sair. Maravilha. Tem 50 mil seguidores, não é possível que nós não vamos bater. Maravilha, glória a Não é Deus. possível que nós- 10 mil, hein? Né? Nós vamos chegar em 10 mil até dezembro. O que o pastor está querendo lembrar é a expressão que a Fernanda usou vez passada: esmaga o dedo no like. E aí aperta o sininho também, Aperta o porque sininho também. toda vez que a gente subir um vídeo novo aí, você vai ser notificado. Se você não apertar o sininho, não vai ser notificado. Aí pode passar despercebido aí você pode perder aí uma pérola como essa aqui. Eu quero agradecer ao pastor pela disponibilidade de estar aqui conosco, trocando, né, esse bate-papo aqui, que foi muito enriquecedor para mim, e creio que para você de casa aí também, né, irmão Mestre? Não, com certeza. Para mim, que estou participando é a primeira vez que eu estou participando aqui do podcast como entrevistador, é uma honra. Já está muito grande. contratado. Já? Deu para passar? Tá É, aprovado. então pronto. É uma honra muito grande, ainda mais, né, estar na frente de duas pessoas como vocês, duas sumidades da Assembleia de Deus no Brasil. Depois você me explica que é isso que eu não entendo. Mas, queridos, muito obrigado. Mais uma vez, muito Não, obrigado eu pela quero me oportunidade. despedir aí dos nossos que estão nos acompanhando aí, dizer já 2 podcasts que eu estou participando aqui, mas eu não vou ficar para sempre não, hein? Então, se você já estava enjoado de mim, fica tranquilo, que a partir dos próximos eu vou dar uma sumida aí. Nada. Que Deus te abençoe e vem aqui na Central conhecer a gente de perto. Vai ser um prazer te abraçar, conversar com você Não, daqui e orar pela sua vida. Que Deus te abençoe. a pouco vai ter gente falando, cadê o pastor, gente? É o pastor aí, vai ter gente. Gente, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima aí, no nome de Jesus.